Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Já Conhece Online. Hoje nós estamos aqui para dar início, né, uma série de videoaulas, tá? Digamos assim, um mini curso, né, a respeito da história de Crateús, né, dos conhecimentos locais, né, de Crateús no estado do Ceará, abordando tanto a história como a geografia, né, questão da lei orgânica, data significativa para o município, fatores econômicos, aí para a sua preparação para o concurso de 2024, tá ok? O concurso aí realizado pela Banca Consulpan. Então, desde já, né, se inscreva em nosso canal, dê o like para você ficar por dentro das novidades quando a gente lançar as próximas aulas a respeito de Crateus, para você já ser notificado, tá bom? Então, a partir do momento que você se inscreve, que você dá o like, ativa o sininho, o YouTube ele entende que você gostou do conteúdo e quando a gente lançar os próximos ele já vai lhe notificar. E também a forma em que você vai estar nos ajudando, fortalecendo aí o nosso canal, tá ok? Então, gente, só para ficar bem claro, né, algumas informações importantes, né, colocamos aqui o quadro, né, de questões, a estrutura, tá? De nível médio, né, serão 10 questões de língua portuguesa, aí serão 10 aí abrangendo, né, noções de informática, direito administrativo e constitucional, matemática e conhecimentos do município e conhecimentos específicos, tá? Aqui de nível médio e técnico. Aí temos aqui de nível fundamental, né, a prova aí constando mais 40 questões, né, também, 10 de português, como de costume, aí conhecimentos matemáticos, conhecimentos sobre o município, serão mais 10 questões, abrangendo esses dois conhecimentos, né? E conhecimentos específicos, que serão 20 questões. Já no nível superior, eu coloquei aqui alguma variação, mas tem outras especificidades, né? Por exemplo, a prova de nível superior para a da saúde, né? Cada um tem especificidade. Mas assim, eu coloquei no geral, essa daqui de nível superior, porque é a estrutura básica, né? 10 questões de língua portuguesa, 10 abrangendo aí noções de informática, noções de direito, administrativo, constitucional, matemática e conhecimento do município. E conhecimento específico, né? Cada questão aí vale 2,5 pontos. E no total, aí vai dar 100 pontos, né? Mas você não pode fazer nunca menos de 50 pontos, senão você vai estar eliminado do concurso. Aí, qual a informação relevante aqui? Nós, aqui do Geo Conhece Online, nossas aulas serão focadas apenas, né, nos conhecimentos sobre o município, tá bom? Nos conhecimentos sobre o município de Crateús, tá? Então nós vamos focar nossos materiais de estudo, todos sobre o conhecimento do município, ok? Sobre os conhecimentos do município, tá certo? Ficou entendido? E que conhecimentos do município são esses que o edital prevê, né? História de Crateús, né, que é justamente o que nós vamos tratar hoje, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos de Crateús, a gente vai estar tratando mais adiante, né, em outras videoaulas. Emancipação e fundação da cidade, promulgação da lei orgânica, administração municipal, datas significativas e comemorativas do município, fatores econômicos e demais aspectos gerais a respeito de Crateús. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Crateús. E em aulas seguintes a gente vai adentrar, né, nesses outros conteúdos. Na aula 2 já vamos falar sobre os aspectos geográficos, né, municípios circunvizinhos e outras informações a mais. Então, a banca, como a gente sabe, né, a banca Consulpan. E a estrutura básica da prova é essa aqui que a gente detalhou para vocês, tá bom? E aí, para a gente começar sobre a história de Crateús, cabe aqui uma breve apresentação do município, né? O Crateús, né, é um município brasileiro situado no estado do Ceará, na região Nordeste. É conhecido como uma das cidades mais antigas e relevantes do estado e de toda a região Nordeste. Crateús está localizada na região oeste do estado do Ceará. A cidade é sede da região de planejamento dos Sertões de Crateús e da região metropolitana de Crateús, cuja criação está em trâmite na Assembleia Legislativa
A região metropolitana, que abrangerá 14 municípios, possui uma população estimada de 363.610 habitantes, conforme o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, né, de censo de 2022. Especificamente, o município de Crateús ocupa a 15ª posição em população no Ceará. De acordo com o IBGE, em 2022, né, do último censo, Crateús possuía 76.390 habitantes, né? A população aí de Crateús, segundo o censo mais recente, né, dados oficiais do IBGE. É importante também dizer, né, que todas essas informações, né, que a gente vai detalhar, né, vai expor durante as nossas videoaulas são resultado de pesquisas, né, em fontes oficiais, tá? Tanto do IBGE, né, como também da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, também do site do Exército, tá certo? Então, são resultados de pesquisas eletrônicas, né, em fontes, em sites, né, em fontes oficiais, tá certo? Então, Crateús, né, como a gente sabe, é no estado do Ceará, ela é sede da região de planejamento dos sertões de Crateús e da região metropolitana de Crateús, né, que é um processo que está em trâmite, né, para a criação dessa região metropolitana que abrangerá 14 municípios. E lembrando mais uma vez, né, aqui a população, importantíssima esse dado, né? E quando foi a fundação de Crateús? A fundação foi em 2 de dezembro de 1889. A fundação do município em 2 de dezembro de 1889. Mas tem a emancipação política. A emancipação política e fundação são coisas diferentes. A emancipação, ela se deu no dia 6 de julho de 1832, tá certo? E o aniversário de Crateús é dia 6 de julho, né? 6 de julho, né? Fazendo referência aqui à sua emancipação política. E o gentílico de Crateús, né? Quem é de Crateús é crateuense, tá? E o Crateús, atualmente, ele é composto aí por 13 distritos, né? Que são eles: Crateús, que é o distrito sede, o distrito de Assis, Curral Velho, Ibiapaba, Irapuã, Lagoa das Pedras, Monte Nebo, Utsica, Realejo, Santana, Poti, Santo Antônio e Tucuns, né? São aí os 13 distritos de Crateús. Então aqui, né, você vê muitas informações relevantes, né, que vez ou outra essas bancas elas costumam cobrar, né, nos concursos. Então é importante anotar, né, essas informações aí para você estar sempre revisando. A toponímia e a origem do município. Então aqui a gente já vai entrar um pouco na história, né, do município de Crateús. Então o nome Crateús tem origem na palavra tupi e significa aí raiz de lagarto, né? Crateús é de origem tupi, significando aí raiz de lagarto, né? Esse termo é um reflexo das influências indígenas na região e uma marca cultural para o município. Crateús foi originalmente parte do município de Marvão, que hoje é conhecido como Castelo do Piauí. Com o tempo, Crateús se desenvolveu e se tornou um município próprio, ganhando a importância na região e estabelecendo sua identidade única com o nome que carrega a herança histórica indígena e do local. Então aqui, Crateús é de origem indígena, significa raiz de lagarto, e anteriormente, né, originalmente, Crateús fazia parte do território de Marvão, na época pertencente ao estado do Piauí, né, que hoje é a cidade de Castelo do Piauí. E a história de Crateús? As terras que compõem o atual município de Crateús foram, outrora, palmilhadas por Domingos Jorge Velho, exploradas por Domingos Jorge Velho, bandeirante que viveu erigindo vilas e vandeando rios, levando avante o povoamento de grande parte do Nordeste. No final do século XVII, Dona Jerônima Cardim Froz, viúva de Jorge Velho, sabendo que seu marido havia varado aqueles sertões de lado a lado, reclamou em seu nome
e no de outros herdeiros as vastas e imensas léguas de terras conquistadas pelo famoso bandeirante. Então ela requisitou, né, as terras que tinham sido exploradas, né, pelo o bandeirante, né, a sua esposa, viúva, né, de Jorge Velho. Ela tentou, né, pegar de volta aí em nome do bandeirante e também de outros herdeiros. Em 1721, Dona Ávila Pereira arremata o soberbo vale pela quantia de 4.000 cruzados. A posse foi-lhe conferida na Fazenda Lagoa das Almas. Fazenda Lagoa das Almas, distantes 78 quilômetros do local, onde hoje se ergue a cidade de Crateús. A escritura trazia a chancela do ouvidor de Oeiras, sede, então, da capitania do Piauí. Propriedade tão imensa não pode pendurar por longos anos. Então, Dona Luísa Coelho da Rocha Passos, baiana, descendente da célebre Casa da Torre, adquire posse para fazenda de criar. Anos depois, chega João Ribeiro Lima, novo administrador de Dona Luzia, que fez erguer uma capelinha sob a invocação do Senhor do Bonfim. Né? Então, aqui já há informações importantes, né? O Senhor do Bonfim, ele foi erguido aí, né, por influência baiana, né, de Dona Luísa Coelho Rocha, que é descendente da célebre Casa da Torre, né, que chegaram, né, ao local. E aí, com a chegada do administrador, João Ribeiro Lima, né, eles construíram a capelinha, né, de Senhor do Bonfim, que hoje é o padroeiro da cidade. A imagem veio da Bahia, enviada pela fazendeira. Durante muitos anos, Crateús foi chamada de Piranhas. Outra informação importante, né? Como era antigamente o nome de Crateús, anteriormente, né? Um dos primeiros nomes, Piranhas. Por quê? Pela abundância desse peixe que dominava os rios e os riachos das cercanias. As terras de Crateús, ao sul da Chapada da Ibiapaba e às margens do rio Poti, eram habitadas pelos índios caritis, né? Antes da chegada dos portugueses e bandeirantes aí no século XVII. Então, as terras, né, que hoje são de Crateús, eram habitadas pelos índios caritis, antes da chegada dos portugueses. Com o sucesso da economia do mercantilismo, a vila piauiense de Piranhas destacou-se como entreposto comercial, comunicando o Ceará e o Piauí, devido ao acidente geográfico, que é um boqueirão entre a Serra Grande e a Serra da Ibiapaba, facilitando o tráfego entre os dois estados. Então, né, por Crateús, a vila, né, de Piranhas, na época, se localizar aí, né, nessa região mais baixa, né, aí ser um ponto de interseção entre a Serra Grande e a Serra da Ibiapaba, facilitava, né, o tráfego entre os dois estados. E isso também ajudou essa região a se desenvolver por conta do comércio, né, do fluxo, né, de mercadorias na região. A Vila Príncipe Imperial integrou o estado do Piauí até o ano de 1880, quando foi anexada ao território do Ceará, como resultado da solução encontrada para o litígio territorial entre os dois estados. O Ceará reconheceu a jurisdição do Piauí sobre o município de Amarração, Luiz Correia, e em troca, o Piauí ofereceu dois importantes municípios piauienses, Independência e Príncipe Imperial. Com a expansão da estrada de ferro de Sobral-Camusim para o Piauí, em 1911, as terras de Crateús foram cortadas pela ferrovia em 1912. 2 estações de trem foram construídas no município. Crateús e Sucesso e depois outras 2 estações foram construídas. Em 1916, Poti, em 1918, Ibiapaba. Em 1932, Oiticica e Santa Terezinha. Que é a evolução, né, da estrada de ferro, né, da expansão da estrada de ferro aí, que cortou Crateús a partir do ano de 1911. Né? Devido ao acidente geográfico, o cânion do Poti, que corta a Grande Serra, uma conexão entre o Ceará e o Piauí, o mercantilismo entre os dois estados
e o crescimento ao redor da estrada de ferro, Crateús desenvolveu-se como centro urbano e comercial, no qual diversos grupos étnicos estão presentes, tanto em etnias indígenas, como, que são os Tabajaras, Potiguaras, Calabaça, Cariri, Tupinambá, como de descendentes africanos, né, quilombos, queimados, né, por exemplo. Em 1932, Crateús foi elevada à categoria de vila, ainda com o nome de Príncipe Imperial. Tá? Sendo desmembrado de Castelo do Piauí. Em 1880, foi transferido da província do Piauí para o Ceará através da lei, né, 3.020, de 22 de outubro de 1880. Em 1889, mudou o nome para Crateús, tendo o nome oficializado através do decreto 1º de dezembro de 1889. Em 1911, foi elevado à categoria de cidade. Em 1920, Crateús já tinha 2 distritos, que era Bahia e Santana. Em 1929, o distrito de Barrinha mudou o nome para Ibiapaba. E no mesmo ano é formado mais 2 distritos, Irapuá, na divisão administrativa de 1933. Santana não figura como distrito de Crateús. No quadro só aparecia, além do distrito sede, o distrito de Graça, Ibiapaba, Irapuá e Tucus. Já em 1938, Irapuá é rebaixada a povoado e Graça muda o nome para Chaves. E mais 2 distritos são criados, né? Oiticica e Poti. Já em 1944, Chaves muda o nome para Rosa. Já em 1951, Irapuá novamente é elevado à categoria de distrito e é criado mais um distrito, Montenegro. Em 1955, mais um distrito, Santo Antônio, e em 1963, Ibiapaba se emancipa de Crateús e anexa o município de Oiticica. E no mesmo ano, Monte Nebo também se emancipa com o nome de Monte Nebo. Em 1965, Crateús anexa 2 territórios dos extintos municípios de Ibiapaba e Monte Nebo, ex-Monte Nebo. Então, aqui, né, mostra a evolução, como foi sendo, né, anexado e criados distritos em Crateús. Né? Alguns distritos em algum momento viraram cidade, como é o caso da Ibiapaba, né, e também de Monte Nebo, e depois retornaram a ser meros distritos. Em 1996, Crateús forma mais 5 distritos, né, que são Ilha Assis, Corral Velho, Lagoa das Pedras, Realejo e Santana. Então, que a gente falou um pouco da história, né, de Crateús, na nossa aula número 1, mas teremos também uma aula ainda falando sobre a evolução administrativa, tá? Todos os processos aí de anexação, de emancipação, né, da evolução histórica mesmo, do ponto de vista administrativo da cidade. Chegamos aqui na hora de treinar, né? Então, a hora de treinar é aquele momento que a gente vai resolver algumas questões, né, para fixar o conteúdo aqui exposto. A hora de você treinar, né, seu conhecimento, a hora de você aperfeiçoar, ainda mais porque você vai ver, né, o que você precisa melhorar. Né? Então, é importante, gente, nessa hora de treinamento, que você dê uma pausa quando a questão aparecer na sua tela, tá? Tente responder de maneira autônoma, e aí só depois você dá um play aí para acompanhar a correção, né? Não podemos assistir essas videoaulas apenas de maneira passiva, sem tentar interagir com o conteúdo, tá? Não podemos assistir como se estivesse assistindo um mero episódio da Netflix ou um jogo de futebol. A gente tem que dar a pausa, tentar responder mesmo para fixar o conteúdo, né? Treinar realmente. Então, a questão número 1 diz o seguinte: Crateús, o município de Crateús, localizado no estado do Ceará, possui uma rica história que remonta ao século XIX, diria antes disso, né? Sendo conhecido por sua importância econômica e cultural na região. Considerando os aspectos históricos e administrativos relacionados à sua formação, em que data ocorreu a fundação oficial do município de Crateús? Nós temos aí algumas datas.
6 de julho de 1832, 2 de dezembro de 1989, 15 de abril de 1920 ou ainda 1º de agosto de 1980. Então, qual dessas alternativas, né, corresponde à data de emancipação de Crateús? Então, como a gente viu, né, ao longo aqui da nossa exposição, Crateús, a sua fundação, ocorreu no dia 2 de dezembro de 1889. Portanto, a letra B vai ser aqui a alternativa correta. Ok? Questão 2. O município de Crateús tem suas raízes na língua tupi, refletindo a presença indígena na região e sua rica herança cultural. Sabendo que muitos municípios brasileiros possuem nome derivado do tupi, qual é o nome de origem tupi que deu origem ao nome Crateús? Né? O nome Crateús é de origem indígena, né? Tupi. Significa o quê? Lagoa das Almas, Piranhas, Raiz de Lagarto, Príncipe Imperial. Como a gente viu, né, Crateús, derivado de origem indígena, significa raiz de lagarto. É isso? Letra C, portanto, a alternativa correta. Questão 3. Antes de se tornar um município autônomo, Crateús era parte do território pertencente ao município de Marvão, hoje conhecido como Castelo do Piauí. Durante esse período, o local possuía um nome diferente que fazia referência a elementos geográficos ou históricos da região. Né? Qual era o nome original de Crateús nesse período? Quando fazia parte do Piauí ainda, né? Nessa época, antes de ser desmembrado, de Marvão. Letra A, Piranhas. Letra B, Príncipe Imperial. Letra C, Chapada da Ibiapaba. Ou letra D, Lagoa das Almas. Então, durante esse período, né, o local ele possui um nome diferente, que faz referência a elementos aí da riqueza natural, né, da riqueza animal, né, na época. No caso seria o que? Seria Piranhas, é o nome anterior. Piranhas, tá? Como a gente viu aqui durante a nossa videoaula. Então, gente, só para conferir o gabarito, né, primeira questão letra B, segunda questão letra C, terceira questão letra A. E aí a gente gostaria de apresentar também, né, a gente tem uma apostila completa a respeito dos conhecimentos de Crateús, no estado do Ceará, abordando todos os aspectos, né, que o edital cobrou, mais 60 questões aí comentadas para você estudar de maneira mais efetiva, né, para a sua aprovação, sua preparação de maneira mais objetiva. Então, nós temos todo esse material e caso você queira adquirir, né, é só você acessar o link na descrição para maiores informações, tá ok? A gente responde prontamente. Então, essa foi a nossa aula número 1. Em breve a gente está lançando aqui a aula número 2. Então, bons estudos e até mais.